Oi, tudo bem? No livro do Apocalipse, no capítulo 13, João ele vê duas bestas. O que significa besta na Bíblia? Uma besta ela é só caracterizada, é considerada uma besta, é uma nação poderosa que interfere nas coisas de Deus, interfere na religião, interfere nos ensinamentos de Deus. Então sempre quando uma nação faz isso, ela é considerada uma besta. E a primeira besta do Apocalipse, a gente sabe que ela surgiu quando a nação romana se tornou uma nação religiosa, o poder romano se tornou um poder religioso. Aí que foi formado a besta, porque Roma se interferiu com as coisas de Deus. A gente percebe que muitas nação poderosa que é mencionadas na Bíblia, não são mencionadas como besta, mas é mencionada como besta somente quando a nação se interfere com a palavra de Deus. Vamos dizer que ela se intromete com a palavra de Deus. E João ele vê a segunda besta de Apocalipse, aqui no verso 11, ele fala, no capítulo 13. E vi ainda outra besta, emergir-se da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Se tem entendido que essa segunda besta do Apocalipse é os Estados Unidos. Mesmo porque, quando fala de besta, é uma nação poderosa. E geralmente é a nação mais poderosa do mundo. Porém, essa besta aqui tem uma característica bem diferente da primeira besta. Se você for observar a primeira besta, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, e ela recebe a autoridade do dragão. Nesse caso aqui, da segunda besta, ela também recebe a autoridade do dragão. Porque fala no verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Façam que até seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, ela é aliada da primeira besta, porque a primeira besta ela surgiu pelo poder do dragão. A gente sabe que o dragão na profecia significa o diabo. E a segunda besta também tem o mesmo poder. Ela recebe autoridade também do dragão, porque a sua autoridade semelhante é a mesma autoridade da primeira besta. Agora essa besta é diferente porque João fala que viu outra besta. E ela tem 2 chifres e tem a aparência de um cordeiro. Por isso que as pessoas entendem que essa besta é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele nasceu ele foi considerado uma nação protestante, porque ele nasceu de pessoas fugindo de perseguição religiosa. Quem fundou os Estados Unidos, quem finalmente deu todo esse poder para os Estados Unidos, foi o mundo protestante, porque eles fugiam de perseguição. E a tendência era fazer uma nação sem rei, sem papa, uma nação livre. Por isso fala que essa nação ela tem a aparência de um cordeiro. Então a nação dos Estados Unidos, apesar de se tornar uma nação poderosíssima, a nação mais poderosa do mundo, ela não se interferia com as outras nações. Geralmente os Estados Unidos, apesar do seu poder, sua grandiosidade, se comportava como uma nação pacífica. Mas a Bíblia fala que finalmente ela vai falar como dragão. Se entende que os Estados Unidos, sendo ele a segunda besta, não falou ainda como dragão. Claro que a voz do dragão é a voz de Satanás. Mas quando ele falará como dragão, é quando ele se intrometer em questão religiosa. Quando o mundo protestante pedir apoio dos Estados Unidos para cuidar dos seus interesses, das suas doutrinas, e se os Estados Unidos interferirem nessa questão, então nesse caso, o cordeiro falará como dragão. Quando a gente vê hoje, mesmo nos nossos dias, esse presidente, o presidente Donald Trump, interferindo nas nações, com esse chamado tarifaço,
Então a gente entende que é um prenúncio da voz do dragão, porque parece que o presidente Trump ele tem um espírito diferente dos outros. A impressão que você tem é que ele quer ser o dono do mundo, quer mandar no mundo. Então isso não é um espírito de Deus. Geralmente é o espírito do dragão, dedo de Satanás, porque ele quer mandar no mundo e governar a terra. Então, sem dúvida, com o que está acontecendo, nós podemos entender que é um prenúncio em que os Estados Unidos, que é uma nação que aparentemente é como um cordeiro, mas finalmente ela realmente falará como dragão.